Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para nós continuarmos, nosso conteúdo, para darmos sequência aí à nossa apostila do primeiro semestre, tá? Na nossa última aula, nós finalizamos a parte de morfologia, então as últimas classes gramaticais que faltavam, trabalhar, que foram preposições, conjunções e interjeições. Nós trabalhamos na última aula e vocês ficaram como atividade a parte do roteiro de aula, tá? Só ficaram faltando os testes. Então, hoje, como atividade dessa aula, vocês já podem anotar aí que a primeira atividade vai ser aqueles 20 testes que a apostila traz no final de cada unidade, tá? São exercícios simples, porque as classes gramaticais que nós trabalhamos, foram classes gramaticais tranquilas. Então, finalizando esses testes, nós realmente encerramos a parte de morfologia, tá? Qualquer dúvida, lembre-se que eu estou aqui para ajudá-los, podem me questionar. Para nós darmos sequência, então, nós vamos começar a nossa próxima unidade, que seria a unidade 13. Então, se vocês abrirem a apostila de vocês aí lá na página 168, vocês vão ver que a unidade 13, ela vai mudar o foco. Então, nós não vamos falar mais agora de morfologia, nós vamos entrar agora na questão da sintaxe. Nós vamos trabalhar agora análise sintática, tá? O que seria sintaxe? O que seria análise sintática? A análise sintática, ela vai trabalhar com a função das palavras dentro das frases agora. Então, nós estudamos morfologia para conhecer as palavras, para conhecer a classificação, as classes gramaticais. Agora, nós vamos começar a trabalhar com a função dessas classes gramaticais dentro das frases e das orações, tá? Então, para iniciar a análise sintática, lá na página 168, a apostila ela traz para vocês a diferença entre frase, oração e período, ok? Nós já estudamos isso no segundo ano, Nós vamos fazer agora uma retomada, mas na verdade eu acredito que isso não seja novidade para vocês, pelo menos não para a maioria, ok? Então, o que é uma frase? Frase é todo enunciado que tem um sentido completo. Tá? Lembre-se que a frase não é preciso ter verbo, não precisa ter verbo para o enunciado ser considerado uma frase. Desde que o enunciado ele tenha um sentido completo, nós dizemos que é uma frase, tá? E aí nós temos vários tipos de frases, Nós temos as frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas, frases imperativas. Então, vocês vão observar aí nessa página 168 que a apostila traz para vocês a questão das classificações das frases, tá? E a oração? O que é uma oração? A oração é todo enunciado que contém verbo, tá? Então, essa é a diferença de frase e oração. A oração, vocês precisam ter verbo. O enunciado, ele tem que ter um verbo. E a oração, ela não precisa ter sentido completo, tá? Então, por exemplo, se eu digo para você, eu quero, isso é uma oração. Mas às vezes você vai me perguntar, Quero o quê? Está faltando alguma coisa? Não tem problema, ela é uma oração, tá? Nós temos depois as classificações das orações, Mas ela é uma oração, tá? Então, frase é todo enunciado que tem sentido completo, tendo ou não verbo. A oração é todo enunciado que tem verbo e não precisa necessariamente ter o sentido completo, tá? E o período? O que é o período? O período vai ser o conjunto de orações, certo? Então, conjunto de orações nós chamamos de período. E aí depois vocês vão analisar que nós temos o período simples, nós temos o período composto, que nós precisamos contar depois a quantidade de verbos para classificar esses períodos, ok? Agora, nós vamos dar sequência aos elementos que formam um período. Na verdade, aos elementos que formam as orações, Porque as orações, elas vão ser formadas por palavras. Nós estudamos, então, as palavras, a morfologia. E a função, dessas palavras agora dentro das orações, nós vamos classificar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver são os elementos que nós chamamos de termos essenciais. As orações, elas serão compostas por termos essenciais, tá? Por termos integrantes, por termos acessórios. Então, nós vamos dividir, esses termos e vamos estudar aos poucos. Então, a primeira parte que nós vamos trabalhar seriam os termos essenciais. O que é essencial ter em uma oração?
Tudo bem? Então vamos lá.